No coração da opressão mais esmagadora, onde a esperança parecia uma miragem distante e o lamento de um povo ecoava sob o chicote da servidão, uma luz divina estava prestes a irromper. Uma luz que não apenas iluminaria o caminho, mas que reescreveria o destino de uma nação inteira. É nesse cenário de dor e anseio por libertação que a mão de Deus se move de maneira inescrutável, tecendo os fios de uma história de fé, coragem e redenção que ressoa até os dias de hoje. A história que hoje contemplamos é um testamento vivo da fidelidade divina, um lembrete pungente de que, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, Deus jamais abandona seu povo. Em meio a esse clamor por intervenção divina, surge um nome, uma figura improvável que o Senhor escolheu para ser o instrumento de sua vontade: Moisés. Antes de se tornar o grande líder, o libertador, Moisés era apenas um bebê, nascido sob a sombra de um decreto cruel. O faraó, temendo o crescimento exponencial da população hebreia e, mas cheia de fé, escondeu seu filho por 3 meses. E quando não pôde mais ocultá-lo, confiou-o à providência de Deus, colocando-o em um cesto de papiro nas águas do Nilo. Foi ali, nesse berço flutuante, que o destino de um povo começou a ser traçado por mãos divinas. Moisés foi resgatado e criado na corte egípcia, um príncipe por adoção, mas um hebreu em seu sangue e em seu coração. O contexto em que o povo de Israel vivia no Egito era de extrema dureza e humilhação. Os hebreus, descendentes de José e sua família, que outrora foram bem-vindos e prosperaram na terra de Gósen, viram sua fortuna mudar drasticamente. O novo faraó, que não conhecia José e seus feitos, ascendeu ao trono e, movido pelo medo e pela xenofobia, transformou os israelitas em escravos. Eles foram forçados a trabalhar em condições brutais, construindo cidades-celeiro como Pitom e Ramessés, sob o sol escaldante, com tijolos de barro sem palha. A vida se tornou um fardo insuportável, repleta de trabalho exaustivo, castigos físicos e a constante ameaça da morte. O trabalho era incessante, sem descanso, e a cada nova aurora, a opressão parecia se intensificar. Gritos de dor e súplicas a Deus enchiam o ar, mas aos olhos humanos, não havia saída, não havia esperança de um fim para sua agonia. Eles eram um povo desamparado, sem voz, sem liberdade, esmagado pela máquina implacável do Império Egípcio, que se gabava de seu poder e de seus deuses. No coração de uma nação escravizada, onde o grito de dor do povo hebreu subia aos céus e a tirania do faraó parecia não ter fim, nasceu uma criança que carregava em si a semente da libertação. O decreto cruel de Faraó, que ordenava a morte de todo menino hebreu recém-nascido, era uma sombra escura sobre cada família. Mas Joquebed, mãe de 3, não se dobrou ao medo. Com amor inabalável e uma fé que desafiava a lógica, escondeu seu filho por 3 meses. Cada batida de seu pequeno coração era um segredo precioso. Quando o silêncio não pôde mais protegê-lo, ela teceu um cesto de papiro, calafetou-o com betume e piche, e com um nó na garganta e lágrimas nos olhos, mas com o coração esperançoso, colocou seu bebê nas águas do Nilo, confiando-o à providência divina. Ali entre os juncos, Miriam, a irmã mais velha, vigiava à distância, testemunha silenciosa do milagre que se desenrolava. E o milagre aconteceu. A filha de Faraó encontrou o cesto. Comovida pela criança que chorava e reconhecendo-o como um dos hebreus, ela o acolheu. Assim, Moisés, cujo nome significa tirado das águas, foi salvo para um propósito maior, criado no opulento palácio egípcio, cercado de luxo, conhecimento e poder, mas com um destino que o ligava indissoluvelmente ao sofrimento de seu povo. Moisés cresceu na corte, um príncipe egípcio em tudo, exceto no sangue e na alma. Sua educação foi a mais refinada, sua posição de privilégio. No entanto, o chamado de sua verdadeira origem ecoava em seu espírito. Um dia, ao ver um capataz egípcio maltratando brutalmente um hebreu, a indignação ferveu em seu coração. Ele agiu por impulso, movido pela justiça e pela compaixão, e tirou a vida do egípcio. No dia seguinte, ao tentar apartar uma briga entre 2 hebreus, ouviu a pergunta acusatória: "Quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio?" E a desilusão com seu próprio povo o impulsionaram a fugir. Deixando para trás a vida de príncipe, os palácios e as riquezas, Moisés tornou-se um foragido,
um exilado no vasto e árido deserto de Midian, onde pastoreou ovelhas por longos 40 anos. 40 anos se passaram, transformando o príncipe impetuoso em um humilde pastor. E foi nesse silêncio do deserto, na solidão das montanhas, que Deus decidiu se revelar. No Monte Horebe, o monte de Deus, Moisés viu uma visão que desafiava a razão. Uma sarça ardia em chamas, mas não era consumida. Curioso, ele se aproximou e então, numa voz do meio da sarça, o chamou. Moisés, Moisés! Tomado de temor, ele respondeu. Eis-me aqui. Deus se apresentou, não como o fogo consumidor, mas como a presença santa, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ali Deus revelou seu plano. Havia visto a aflição de seu povo, ouvido seu clamor e descido para livrá-los da mão dos egípcios, e para fazê-los subir daquela terra para uma terra boa e espaçosa, que mana leite e mel. E a missão? Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Moisés, agora um homem hesitante e consciente de suas próprias fraquezas, tentou argumentar, mas a promessa divina era inabalável. Certamente eu serei contigo. Com a promessa de Deus em seu coração e seu cajado na mão, Moisés, acompanhado de seu irmão Arão, retornou ao Egito para confrontar o homem mais poderoso da terra, o Faraó. A princípio, Faraó endureceu seu coração, desprezando as palavras de Moisés e aumentando ainda mais o fardo sobre os israelitas. Quem é o Senhor, para que eu ouça a sua voz e deixe ir Israel? Bradou ele com arrogância. Mas Deus não recuaria. Uma a uma, as pragas caíram sobre o Egito, uma demonstração avassaladora do poder divino contra os deuses egípcios e a teimosia de Faraó. O Nilo, a fonte de vida do Egito, transformou-se em sangue. Rãs invadiram casas e palácios. Piolhos e moscas atormentaram o povo. Uma peste terrível matou o gado egípcio. Úlceras dolorosas afligiram homens e animais. Saraiva e fogo caíram sobre a terra. Gafanhotos devoraram o que restava. Trevas cobriram o Egito por 3 dias. A cada praga, Faraó prometia liberar os hebreus apenas para endurecer seu coração novamente quando o alívio vinha. Até que veio a praga final, a mais devastadora de todas, a morte dos primogênitos. Deus instruiu os israelitas a marcarem suas portas com o sangue de um cordeiro, e o anjo da morte passaria por sobre suas casas. Naquela noite terrível, um clamor de angústia subiu de cada lar egípcio, do palácio real à mais humilde cabana, pois não havia casa onde não houvesse um morto. Somente nas casas marcadas pelo sangue, a vida foi poupada. Faraó, finalmente quebrado, chamou Moisés e Arão no meio da noite e ordenou: Levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide, servi ao Senhor, como tendes dito. Em meio à escuridão e ao luto egípcio, a esperança amanheceu para Israel. Cerca de 600.000 homens a pé, além de mulheres e crianças, partiram do Egito, uma multidão imensa carregando a promessa de liberdade. Mas a liberdade era fugaz. Faraó, em um último acesso de orgulho e raiva, arrependeu-se de sua decisão e perseguiu os israelitas com seus carros de guerra e cavalaria. Os hebreus se viram encurralados, o exército egípcio atrás deles, o vasto e intransponível Mar Vermelho à frente. O pânico se instalou, o murmúrio de desespero se elevou. Não havia, porventura, sepulcros no Egito para que nos trouxesses a morrer neste deserto. Mas Moisés, com a fé inabalável que Deus havia forjado nele, clamou ao povo: Não temais, estai quietos, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. E o milagre supremo aconteceu. Deus instruiu Moisés a estender seu cajado sobre o mar. As águas se dividiram, formando um caminho seco, com muros de água à direita e à esquerda. O povo de Israel atravessou em segurança, pisando em terra firme. Quando o último israelita alcançou a outra margem, o exército egípcio, cegado pela perseguição, entrou no leito seco do mar. Mas a glória do Senhor se manifestou novamente. Moisés estendeu seu cajado uma vez mais, e as águas voltaram ao seu lugar, engolindo os carros, os cavalos e os soldados de Faraó. Nenhum deles escapou. Naquela praia, sob o sol nascente, o povo de Israel cantou louvores ao Senhor, testemunhas de um livramento que ecoaria por todas as gerações. A escravidão havia terminado. O caminho para a terra prometida estava aberto, marcado pelo poder indomável de Deus
e pela liderança de seu servo Moisés. A saga de Moisés, o libertador de Israel, não é apenas um relato histórico de milagres e prodígios. É um manancial inesgotável de lições espirituais profundas, um mapa para a jornada de fé que cada um de nós é chamado a trilhar. Hoje, convidamos você a mergulhar nas águas dessa história milenar e extrair verdades atemporais que podem transformar sua vida cristã. A primeira grande lição que a vida de Moisés nos oferece é sobre a fé inabalável e confiança na providência divina, mesmo quando o caminho à frente parece incerto ou impossível. Lembre-se de sua mãe, Joquebede, que em um ato de desespero e fé, colocou seu filho recém-nascido em um cesto no rio Nilo. Ela não tinha garantias, apenas a esperança de que Deus interviria. E ele interveio, de uma forma que ninguém poderia prever, fazendo com que Moisés fosse criado no próprio palácio de Faraó, o opressor de seu povo. Quantas vezes nos encontramos em situações onde a lógica humana nos diz para desistir, mas a voz suave da fé nos encoraja a confiar. A história de Moisés nos lembra que Deus age de maneiras misteriosas e poderosas, e que nossa fé não deve se basear no que vemos, mas no caráter daquele que é invisível. Ele tem um plano, e seu cuidado é meticuloso, mesmo nos detalhes mais improváveis da nossa história. Em seguida, somos confrontados com a lição da minha obediência ao chamado divino, por mais desafiador que ele possa parecer. Moisés, após 40 anos no deserto, encontrou-se diante da sarça ardente, e ali Deus o chamou para liderar Israel para fora do Egito. Sua resposta inicial foi de hesitação, de medo, de se sentir inadequado. "Quem sou eu para ir a Faraó?", perguntou ele. Mas Deus não se importa com a nossa capacidade, e sim com a nossa disponibilidade. Ele não nos chama para tarefas que podemos cumprir sozinhos, mas para aquelas em que sua glória possa ser manifestada através de nossa dependência dele. A obediência de Moisés, apesar de suas dúvidas, abriu caminho para a manifestação do poder de Deus. Para nós cristãos, isso significa que não podemos nos esquivar dos chamados de Deus, sejam eles para servir em nossa comunidade, compartilhar nossa fé ou simplesmente viver uma vida que o glorifique, confiando que Ele nos capacitará. E por fim, aprendemos sobre essa confiança perseverante em Deus diante das adversidades esmagadoras. A jornada de Moisés foi marcada por confrontos com Faraó, 10 pragas aterrorizantes, e o clímax dramático da travessia do Mar Vermelho. Em cada um desses momentos, o povo de Israel e, por vezes, o próprio Moisés vacilaram no medo e na dúvida. Mas Deus provou repetidamente que Ele é maior do que qualquer faraó, qualquer praga e qualquer obstáculo. O Mar Vermelho, que parecia um fim intransponível, tornou-se o palco para o maior milagre de libertação, um lembrete vívido de que Deus pode abrir caminhos onde não há, e que seus livramentos vêm no momento certo e da forma mais gloriosa. Nossa vida cristã é repleta de desertos, montanhas e mares vermelhos que precisam ser atravessados. A confiança em Deus nos permite seguir em frente, crendo que Ele é o nosso guia, o nosso protetor e o nosso libertador em cada passo do caminho. Que a história de Moisés nos inspire a cultivar uma fé que não recua, uma obediência que não questiona o poder de Deus e uma confiança que nos mantém firmes mesmo nas maiores tempestades. Que possamos olhar para as nossas próprias sarças ardentes e responder ao chamado de Deus, sabendo que Ele é o grande Eu Sou que caminha conosco. Para encerrar este momento de reflexão, convido você a unir-se a mim em oração. Amado Deus, te agradecemos pela vida de Moisés e pelas poderosas lições que ela nos ensina. Ajuda-nos, Pai, a ter a fé inabalável de Joquebede, confiando em Tua providência mesmo quando não compreendemos os caminhos. Capacita-nos a obedecer ao Teu chamado, como Moisés, superando nossos medos e inseguranças, sabendo que Tu és conosco. Que, acima de tudo, concede-nos uma confiança inabalável em Ti, para que em cada deserto, em cada mar vermelho da nossa vida, possamos ver Teu poder se manifestar. Que a nossa vida seja um testemunho da Tua grandeza e fidelidade. Em nome de Jesus, amém. Se esta mensagem tocou seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal Fonte de Devoção para mais conteúdos que edificam a sua fé.